E se eu dissesse que a maioria das decisões que você acredita serem suas, talvez não sejam? O livro que você não leu, o investimento que você nunca fez, a habilidade que você adiou aprender, a vida que ficou para depois. Tudo isso pode estar ligado a uma única pergunta: quem está escrevendo o roteiro da sua mente? Porque existe uma diferença brutal entre estar vivo e estar consciente. A maioria das pessoas acorda, trabalha, consome conteúdo, repete opiniões, vai dormir e chama isso de liberdade. Mas liberdade sem consciência é apenas uma prisão confortável. Hoje vamos atravessar uma porta que poucas pessoas percebem existir. Uma conversa sobre dinheiro, sobre conhecimento, sobre atenção, sobre livros, sobre poder. Porque existe uma moeda mais valiosa que o dinheiro: sua capacidade de pensar. Bem-vindo ao Demiconde. Irei abordar alguns pontos. Ponto 1. O roubo invisível. Quando pensamos em roubo, imaginamos alguém levando algo físico. Uma carteira, um carro, uma casa. Mas existe um roubo muito mais sofisticado. O roubo da atenção. Todos os dias, milhares de empresas disputam algo que você possui. Não é seu dinheiro. É o tempo que existe antes dele. Porque quem controla sua atenção influencia suas decisões. E quem influencia suas decisões influencia seu futuro. É por isso que uma pessoa pode passar 5 anos ocupada e continuar parada no mesmo lugar. Não por falta de esforço, mas por excesso de distração. 2. O homem que não lê. Imagine 2 pessoas. A primeira lê 20 livros em um ano. A segunda não lê nenhum. Fisicamente elas parecem iguais, mas mentalmente estão vivendo em universos diferentes. Cada livro é uma conversa condensada. Décadas de experiência comprimidas em poucas páginas. Ignorar isso é como atravessar um deserto recusando água. O curioso é que muitas pessoas dizem não ter tempo para ler, mas conseguem passar horas consumindo conteúdo descartável. O problema raramente é o tempo. O problema é a prioridade. 3. A armadilha da falsa liberdade. Existe uma ilusão moderna. A ideia de que ter infinitas opções significa ser livre. Mas nem sempre. Às vezes o excesso de opções paralisa. Quanto mais estímulos chegam, mais difícil fica ouvir a própria consciência. É como tentar enxergar as estrelas no meio de uma tempestade de luzes artificiais. Por isso o silêncio se tornou tão raro e tão valioso. 4. Dinheiro é um espelho. Muitas pessoas acreditam que problemas financeiros são apenas matemáticos.
mas frequentemente são comportamentais. Dinheiro amplifica hábitos. Ele não cria caráter. Ele revela caráter. Quem não controla pequenos impulsos, dificilmente controlará grandes recursos. Por isso, a educação financeira começa muito antes da planilha. Ela começa na mente. 5. O portal. Talvez seja exatamente por isso que você chegou aqui. Não por acaso, mas por busca. Demiconde não é apenas um canal. É um portal. Um lugar para questionar aquilo que parece óbvio. Para reconstruir ideias. Para transformar conhecimento em ação. Porque informação sozinha não muda vidas. A aplicação muda. Reflexão muda. Disciplina muda. E quando o conhecimento encontra a prática, uma nova realidade começa a surgir. Existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Toda estrutura de controle depende de uma condição básica. A pessoa controlada não pode perceber o mecanismo que a influencia. Quando a engrenagem se torna visível, ela perde parte de sua força. É por isso que a distração constante é tão valiosa para quem deseja direcionar comportamentos em larga escala. Ao longo da história, impérios investiram recursos imensos para moldar narrativas. Hoje, porém, a tecnologia permitiu algo ainda mais sofisticado. Não é necessário convencer multidões através de discursos longos. Bastam pequenos estímulos repetidos milhares de vezes até que uma ideia pareça natural e inevitável. A questão não é apenas o que você consome. A questão é quem escolheu aquilo que apareceu diante de você. Muitas vezes acreditamos estar explorando livremente o mundo digital, quando na realidade caminhamos por corredores cuidadosamente organizados para influenciar nossas decisões. Em diversas obras clássicas sobre comportamento humano encontramos alertas semelhantes. Algumas analisam o poder da propaganda. Outras observam como hábitos são construídos. Outras ainda investigam a influência das estruturas sociais sobre o indivíduo. Embora escritas em épocas diferentes, todas convergem para um mesmo ponto: a liberdade exige consciência. Talvez por isso a leitura continue sendo uma ferramenta tão poderosa. Enquanto a maioria dos conteúdos digitais compete pela velocidade, os livros exigem presença, exigem atenção contínua, exigem reflexão. E uma mente treinada para refletir se torna menos vulnerável à manipulação impulsiva. Pense por um instante em quanto tempo você dedica para absorver opiniões alheias, comparado ao tempo que dedica para desenvolver suas próprias conclusões. Essa diferença aparentemente pequena pode determinar o rumo de uma vida inteira. Muitas pessoas buscam prosperidade financeira sem perceber que riqueza e atenção estão profundamente conectadas. O dinheiro costuma seguir a direção do foco. Quem não controla sua atenção frequentemente encontra dificuldades para controlar gastos, prioridades e objetivos de longo prazo. É nesse contexto que obras como Tempo Imbatível ganham relevância. Não por apresentarem fórmulas mágicas, mas por provocarem uma pergunta essencial. Para onde está indo o recurso mais valioso que você possui? Antes mesmo do dinheiro, existe o tempo.
E antes do tempo, existe a atenção. A economia moderna descobriu que capturar minutos é extremamente lucrativo. Cada segundo que permanece diante de uma tela gera dados. E dados geram previsões. E previsões geram influência. O ciclo se retroalimenta diariamente diante dos nossos olhos. Em risos monetizados, por exemplo, surge uma reflexão interessante sobre como entretenimento e mercado frequentemente caminham lado a lado. Aquilo que parece apenas diversão também pode carregar mensagens, valores e direcionamentos que influenciam comportamentos coletivos. Nada disso significa que devemos rejeitar a tecnologia. Seria um erro enorme concluir isso. A questão não é abandonar ferramentas poderosas. A questão é evitar que as ferramentas passem a utilizar você. Existe uma diferença profunda entre usar um recurso e depender dele para pensar. Outro aspecto raramente discutido é a velocidade com que opiniões são formadas atualmente. Muitos indivíduos defendem posições intensamente sem nunca terem investigado suas origens. Herdam narrativas prontas, repetem argumentos populares e acreditam que chegaram sozinhos àquelas conclusões. Navegando nas marés financeiras, explora uma metáfora interessante nesse sentido. Assim como navegadores precisam compreender correntes invisíveis para conduzir uma embarcação, investidores e cidadãos precisam reconhecer forças ocultas que influenciam decisões econômicas e comportamentais. O maior desafio talvez não seja encontrar informação. Informação nunca foi tão abundante. O desafio é separar conhecimento de ruído. Em um ambiente saturado de estímulos, discernimento tornou-se uma das competências mais valiosas do século XXI. Quando observamos as grandes transformações históricas, percebemos que quase todas começaram com uma mudança na forma de pensar. Antes de mudar um país, uma organização ou uma empresa, alguém precisou mudar a própria percepção da realidade. É exatamente por isso que alguns conteúdos parecem inofensivos enquanto outros causam desconforto imediato. Certas ideias exigem que abandonemos explicações simplistas. Exigem responsabilidade pessoal. E isso raramente é confortável. Em SustentaCast, encontramos reflexões que dialogam com esse princípio. A sustentabilidade não é apenas ambiental ou econômica. Existe também uma sustentabilidade mental. A capacidade de preservar clareza em meio ao excesso de informações pode se tornar um diferencial decisivo para as próximas décadas. Talvez a verdadeira disputa do nosso tempo não aconteça entre governos, empresas ou ideologias. Talvez ela aconteça dentro de cada indivíduo, entre impulsos e propósito, entre distração e consciência, entre reação automática e pensamento deliberado. Quanto mais observamos os mecanismos que moldam nosso comportamento, mais percebemos que a autonomia não surge por acaso. Ela precisa ser cultivada. Assim como um músculo se fortalece através do exercício, a independência intelectual se fortalece através do questionamento constante. A pergunta então deixa de ser quem controla o mundo e passa a ser muito mais pessoal. Quem está controlando a sua atenção neste exato momento? Porque a resposta para essa pergunta pode revelar muito mais sobre seu futuro do que qualquer previsão econômica, política ou tecnológica. Se você chegou até aqui,
Talvez tenha percebido algo. A maior batalha do nosso tempo não acontece nas ruas. Ela acontece dentro da mente. Entre distração e propósito. Entre reação e consciência. Entre seguir um roteiro ou escrever o próprio. E agora a pergunta volta para você. O que você veio buscar aqui? Porque este portal continuará aberto. Mas atravessá-lo sempre será uma escolha sua.